O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para perguntarem a Jesus, para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram uma moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Na primeira leitura nós ouvimos um trechinho da história de Tobias. O livro de Tobias tem 13 capítulos. Então você pode ler tranquilamente e ver essa história. É uma história maravilhosa. É uma história belíssima. É aqui que aparece também a imagem, ou a figura de São Rafael como o anjo da cura. Aparece nesse texto, no decorrer desse texto. Então você, em casa, com calma, você lê e faz o seu aprofundamento sobre isso. Eu vou comentar duas coisas que me impressiona nesse texto, nesse começo de texto. Embora durante a semana a gente vai ler mais alguns capítulos, então a gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouquinho mais. Mas dois comentários. O primeiro, versículo 10. Olha que situação de Tobias. Não sabia que na parede por cima de mim havia pardais aninhados. Pardais, você conhece? Aquele passarinhozinho que fazem. É interessante que, não sei se vocês sabem, uma curiosidade sobre os pardais, eles só invadem casa que tem gente. Casa que não tem gente, não tem pardal. Por que será? Porque quando tem gente, tem comida. Onde tem gente, tem comida. E onde não tem gente, não tem comida. Até os pássaros sabem disso. Olha que coisa impressionante. Pois bem, aí o texto continua. Então, ninho de pardais, pardais aninhados. Seu excremento quente caiu nos meus olhos e provocou manchas brancas. Então, você já entendeu essa primeira parte. Veja, Tobias está lá descansando, no final da tarde, aquele descanso merecido, repousando, ao que parece deitado numa rede, no final da tarde. E os pardais resolveram, naquela hora, fazer a obra deles, e fizeram a obra e caiu no olho de Tobias. E aí a gente diz assim, brincando, né? E a obra dos pardais foi tão bem feita que Tobias ficou cego. Não enxergava mais. E aí, então, ele vive uma situação difícil, ele está passando por um problema financeiro. Isso a gente vai ver depois, não vou entrar já nesse detalhe. Mas
imagine a situação. Então está cego. E um outro ponto é a murmuração da esposa. Quando vê isso acontecer, ela começa a reclamar de Tobias por conta disso. Aí diz o texto, deixa eu achar aqui qual que é a parte. Lá no finalzinho, final do versículo 14. Então, entenda agora o que está acontecendo. Então, vou ler o versículo 14 para eu comentar. Depois de um diálogo, de um presente lá, um tal cabrito que ela tinha ganhado de presente, e Tobias contestou, pediu que ela devolvesse. Parece um pouco aquela história que a gente aprendeu quando criança, que não se deve se apropriar de nada que não seja seu. Em casa, quando chegava com coisa que não era da gente, não soubesse a procedência, a mãe fazia devolver. O pai fazia devolver. Não é seu, devolve. Então é um pouco disso, e Tobias está exigindo. Ela ganhou lá um cabrito como gorjeta do serviço que ela fez, e Tobias está pedindo que ela devolva, porque achou que ela tinha se apropriado do cabrito. Pois bem, aí o diálogo, a discussão entre eles, versículo 14. Ela respondeu-me: é um presente que me foi dado além do salário, mas não acreditei nela e insisti que ia devolver-se aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Ela então replicou: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Por que dessa pergunta? De Sara, da esposa, de Tobias, não é Sara, não. Porque Tobias tinha uma vida piedosa que era comprovada. O que ele fazia que deu a ele o título de homem piedoso? Ele sepultava os mortos. As pessoas que morriam e que eram jogadas em qualquer lugar, ele sepultava os mortos. Dava uma sepultura digna. Esta obra de misericórdia que Tobias está exercendo. E aí a esposa de Tobias, vendo Tobias na situação difícil que ele está vivendo, está cego, está passando por dificuldades financeiras, está precisando de dinheiro. Ao dizer isso para Tobias, ela está contestando: cadê Deus que você sempre serviu? Onde está Deus? Por que Deus te abandonou? Por que estás passando por essa dificuldade? Onde está aquilo de bom que você fez para Deus? Ou como quem diz, de que adiantou você ter uma vida piedosa e estar passando por essas dificuldades? Bom, toda semelhança com a nossa história de vida é só mera coincidência. Toda semelhança é só mera coincidência. Então, e aí, onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Então, a situação de Tobias é uma situação complicada, porque, vejam, ele está cego, e estando cego não pode mais fazer as coisas que sempre fazia, e ainda por cima está com uma mulher, buzinando na orelha dele. Então vejam a situação. Esse contexto vai fazer com que Tobias, de fato, comprove em quem ele colocou a esperança, em quem verdadeiramente ele acreditou, em quem ele serviu durante toda a sua vida, até este momento de dificuldade que ele está vivendo. Ele comprova que valeu a pena. Claro que ele só vai perceber que valeu a pena confiar em Deus lá no final do capítulo 12, início do capítulo 13.
Então você vai ter que acompanhar essa história lendo, né, os capítulos para você entender onde isso vai chegar. Né? Ele vai entender que valeu a pena ele ter servido a Deus, ele ter buscado a Deus, ele ter praticado a caridade, ele ter feito obra de misericórdia no final. Né? E você vai acompanhar comigo até o final esta narrativa, né, para ver o que vai acontecer lá no final do capítulo 13. Então é importante que você faça esse exercício, porque a liturgia seleciona alguns trechos. A liturgia não traz toda a história do capítulo por capítulo. Mas leia, capítulo por capítulo, você vai ver que história maravilhosa tem este livro de Tobias. Eu, particularmente, sou apaixonado. Né? Eu já li 17 vezes esse texto, o capítulo, né, os 13 capítulos da história de Tobias. Então, né, é muito bom. Né? De modo que eu preciso tomar cuidado, porque senão eu só falo de Tobias, não falo do Evangelho. Então, acompanhe, leia capítulo por capítulo, você vai ver a beleza dessa história. No texto que nós ouvimos do Evangelho, tem uma exortação de Jesus que é muito forte e que diz respeito à opção fundamental que nós fazemos. Porque é muito mais do que comprovar se é lícito ou não pagar o imposto a César. O que os adversários de Jesus estão tentando é pegar Jesus numa contradição. E aí parece uma pergunta inocente dos interlocutores de Jesus. E ainda chegam, né, elogiando, né? Vocês observaram, eles chegam floreando em bonitos elogios para Jesus, falando coisas bonitas sobre Jesus. Quando chegaram, disseram a Jesus, olha como que eles são bons de lábias. Olha, eles começam, mestre, sabemos que és verdadeiro e que não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Vejam, o que eles estão falando, o elogio que eles estão fazendo para Jesus, é um elogio verdadeiro. De fato, Jesus faz tudo isso que eles estão falando. Porém, contudo, entretanto, todavia, a intenção deles é uma intenção maldosa. Eles querem apanhar Jesus numa contradição. Se Jesus diz, é lícito pagar imposto a César, ele arruma confusão. Por quê? Porque ele estaria do lado do imperador. E se ele se colocasse ao lado do imperador, o povo judeu iria, vou dizer assim, ficar decepcionado. Mas é outra coisa que eu pensei, que se ficar decepcionado, você já entende. Mas ele disse, então, né, se ele dissesse que podia pagar, ele estava. Se ele dissesse que não era para pagar, aí era o contrário. Aí era o imperador e os partidários do imperador que ia descer o sarrafo dele. Então, percebem a armadilha que preparam para Jesus. E Jesus desmonta a armadilha deles com uma pergunta. A capacidade de Jesus de fazer perguntas chega a ser desconcertante. Eu sou apaixonado por esse lado de Jesus de fazer pergunta. Por isso que eu gosto de fazer pergunta de vez em quando também nas minhas homilias. E Nosso Senhor pergunta, de quem é a inscrição que aparece nessa moeda? Ele diz, de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus revela com essa resposta que a opção nossa por Deus deve ser mais importante do que todas as outras coisas. E a opção que nós fazemos por Deus não nos liberta da responsabilidade que nós temos com outras questões fundamentais da vida no contexto do ser humano. Então, este é o ensinamento que Jesus está demonstrando. E aí nos leva a perguntar, né, se a nossa opção fundamental
é, de fato, por Deus e pelas suas coisas, ou nós optamos por outras coisas que não são tão importantes e que não é Deus e que não nos leva para Deus. Se nós fazemos essa opção de coisas que não são tão importantes e que não nos leva para Deus, Jesus pede de nós a conversão. Nós precisamos aprender a colocar Deus como principal na nossa vida e fazer uma opção fundamental pelas coisas de Deus e por aquilo que é de Deus. Esta exortação que nosso Senhor nos faz, que nós saibamos viver seguindo os ensinamentos de Jesus, obedecendo aos seus mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,